Vamos fazer a leitura? Diz o texto, Tito 3, de 1 a 11. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Minha oração nessa noite é que a gente saia daqui de posse de verdades fundamentais e relembrando que a nossa salvação nunca foi pelas obras e nunca será. Mas a salvação que nós recebemos leva às boas obras. Se a gente tivesse que colocar um título, seria esse o título da mensagem de hoje à noite. A salvação leva às boas obras. Acompanhe conosco com a Bíblia aberta, assim vai facilitar muito o seu entendimento do texto. Prometo, não vou sair dele. Nesse trecho, meus irmãos, da carta de Paulo a Tito, a qual eu tive o prazer de expor inteiramente há uns 3 anos, o apóstolo vai expor a esse amado colaborador algumas questões relativas à conduta cristã, para que Tito relembrasse essas mesmas questões à igreja de Creta. Então, a gente já viu aqui em outras oportunidades o quanto Paulo se preocupava em abastecer os seus fiéis colaboradores da palavra de Deus, para que assim eles repassassem aquelas informações para a congregação pela qual eles eram responsáveis. Assim foi com Timóteo em relação a Éfeso, assim foi com Epáfras em relação a Colossos e assim é Tito em relação a Creta. E nesses 11 versículos nós vamos meditar no sentido de hoje também ser lembrados que a salvação leva à prática de boas obras. Ou seja, uma vez que nós fomos salvos por Deus, isso será evidenciado diariamente nas nossas vidas pela prática daquilo que o Senhor preparou de antemão para que a gente andasse nelas. Quais são algumas dessas obras que os salvos devem mostrar no seu cotidiano? Nós vamos ver a partir de agora com a exposição desse texto. Versículo 1 e versículo 2. O que ele diz? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Veja que aqui tem bastante coisa para a gente começar a meditar. O mesmo apóstolo que escreve a carta, essa carta a Tito, vai endereçar algumas palavras aos coríntios, praticamente as mesmas. No capítulo 6, dos versículos 9 a 11. No sentido de que algumas coisas não devem nem passar pelo nosso pensamento, quanto mais serem praticadas por nós. E ali, quando Paulo falava aos coríntios, ele queria fazê-los enxergar que determinadas práticas, determinados atos pecaminosos, quem os pratica não herdará o reino de Deus. E tais eram alguns daqueles irmãos coríntios que ouviam a leitura da carta de Paulo, especificamente a primeira. Mas
É interessante que aquele texto não termina dizendo: tais foram alguns de vocês. Simplesmente para dizer: não façam isso, vocês não sabem que quem pratica isso não vai herdar o reino de Deus. É interessante que Paulo não só aponta aquilo que é errado, mas ele aponta também para o que é certo. Ele não só diz que você era um condenado, miserável pecador, mas ele diz que em Cristo você também é uma nova criatura. E ele termina aquele trecho dizendo: mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. Ou seja, ele diz: meus irmãos de Corinto, vocês sabem, e eu estou agora lhes relembrando, que quem pratica estas coisas, dos dois versículos anteriores, 9 e 10, não vai herdar o reino de Deus. Mas no versículo 11 eu estou lembrando a vocês: vocês não são mais como eram antes. Vocês foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. Ou seja, vocês não têm necessidade de fazer mais isso. Mais ainda, vocês não devem fazer isso, porque agora vivem para Deus. Vivem para o louvor da sua glória. E quem vive para o louvor da glória de Deus, não se entrega a determinadas paixões mundanas. Então, aqui nesse texto, nesses primeiros versículos, ele vai instar a Tito que lembre os cretenses acerca de uma coisa muito semelhante. E assim deve ser conosco também hoje. Ele inicia pela exortação de que todos sejam sujeitos aos governantes e às autoridades. Versículo 1, parte A. Obviamente, essa orientação e todas as outras têm como limite o que está previsto, o que está prescrito na palavra de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que você deve ser sujeito aos governantes e às autoridades até o ponto em que eles se sujeitam a Deus. A partir do momento que eles conduzem a sua vida por tabela, enquanto conduzem o território dos quais eles são mandatários para a perdição, aí é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas, regra geral, a priori, devemos ser sujeitos aos governantes e às autoridades. Em aspectos gerais, nós devemos nos submeter aos que estão investidos de autoridade no território que nós ocupamos. Gostando dele ou não, tendo votado nele ou não, sendo do nosso partido ou não. E aqui só um parênteses: que o nosso partido seja o de Cristo, que sejamos filiados de carteirinha e tudo apenas a esse partido, porque ele batalha pelas questões certas e ele não nos causará dano algum. Não é papel do crente, meus irmãos, estar com cartazes na rua ou faixas pedindo o impeachment de alguém, seja prefeito, governador, presidente. Não é papel do crente, não é proveitoso que tenhamos linguagem inapropriada quanto aos governantes, sejam elas privadamente, nas nossas anotações, seja publicamente nas nossas redes sociais. Hoje nós temos que englobar também esse aspecto da vida, porque ela faz muito parte do nosso dia a dia. Não é apropriado para um cristão em Cristo ter ojeriza pelas pessoas, pelas figuras que estão investidas de autoridade. E isso não é por eles. Isso não é porque eu tenho que agradar eles, ou porque eles são bons, ou porque eles não mereçam determinadas palavras descritivas das atitudes deles. Não, é porque nós somos salvos em Cristo. É por isso que a gente não deve desenvolver nada disso. É porque nós somos salvos e a nossa conduta deve glorificar a Deus. Certos sentimentos e comportamentos não devem encontrar espaço entre nós. E hoje, infelizmente, às vezes a gente se pega em determinadas discussões que não são úteis à expansão do Evangelho. Antes, elas afugentam quem acha que entre nós vai encontrar apenas o perfeito amor de Deus. Se as minhas palavras falam diferente daquilo que a palavra diz, eu estarei colocando um muro de separação entre eu
e aqueles que eu desejaria alcançar pela pregação do Evangelho. E às vezes o motivo não é um erro doutrinário, mas apenas uma preferência de um governo ou uma preferência política. Isso não deve acontecer conosco. Nós temos coisas muito maiores a nos envolver e coisa muito mais importante com o que nos preocupar, a pregação do Evangelho. Antes, a orientação aos cretenses era que eles fossem obedientes. Então, não somente não se oponham, não façam declaradamente oposição àqueles que são governantes, sendo submissos a eles, uma vez que eles foram investidos de autoridade sobre vocês, mas não só isso, sejam obedientes, sempre prontos a fazer tudo que é bom. Essa é a parte B do versículo 1. Então, o que nós precisamos ter como característica principal na nossa relação com os governantes é uma oração diuturna pela vida deles. Basicamente isso. Nós temos que obedecê-los, mas vai se tornar muito mais difícil obedecê-los a partir do momento que nós percebemos na conduta deles desvios. A partir do momento que nós percebemos na conduta deles algo que difere do que a palavra de Deus nos ensina todos os dias. Então, muito mais fácil será ser submissos àqueles que se submetem a Deus. Mas nós sabemos perfeitamente, não somos ingênuos, que a maioria deles não tem o coração voltado para Deus, mas para os seus próprios interesses. E aí existem alguns textos da palavra que nos lembram o que não busca os próprios interesses? O amor. O amor não se porta inconvenientemente, não busca os próprios interesses. Mas que amor é esse? O amor de Deus, o amor perfeito. O amor que a gente esperaria que eles trabalhassem com isso no coração. Quem faz com amor, nós vimos hoje pela manhã, quem trabalha com amor, quem trabalha como para o Senhor, faz o melhor de si, dá o melhor de si. Então, ser obediente àquele que dá o melhor de si, ser obediente àquele que teme a Deus, que se submete a Deus, é maravilhoso, é fácil. Mas ser obediente àquele que nega a palavra do Senhor, aquele que despreza o ensinamento do Senhor, é muito difícil. O que fazer? Se rebelar? Tocar fogo nos pneus no meio da estrada e dizer fora fulano? Não, ora por ele. Nós somos chamados pela palavra de Deus a orar pelas autoridades. E nada mais cristão do que oferecer o que você tem de melhor, a sua oração pela vida dessas pessoas. Para que Deus faça a obra neles e eles possam trabalhar de acordo com a palavra de Deus. E diz a palavra que quando nós oramos pelas autoridades, nós temos a oportunidade de ter dias melhores, mais tranquilos. Nós precisamos ter como característica então a oração por eles, para que eles façam o que vai ser usado por Deus para nos trazer o bem. Para que eles sejam tementes a Deus e não se dobrem diante das oportunidades de se beneficiar ilicitamente. É isso que nós devemos fazer. Senhor, abençoa a vida daquele governante. Que a licitação fraudulenta passe pelos seus olhos e ele segue. E aquele papel voe do seu gabinete. Que as propinas possam até tocar os seus dedos, mas que não entrem nos seus bolsos. Que o pensamento ruim possa até rapidamente passar pelo seu intelecto, mas que aquilo não faça morada no seu coração. Que ele perceba o dano que pode causar com insensatez, com corrupção. Então, precisamos orar para que o mecanismo não os iluda e eles se tornem engrenagens de uma máquina, de um rolo compressor de corrupção sobre nós. Sendo obedientes do ponto de vista civil, exercendo a nossa cidadania com sensatez, com equilíbrio, nós vamos mostrar que nós somos guiados por aquele que está acima desses que ditam as regras terrenamente, nesse plano. Porque aquele que está acima dos que ditam as regras nesse plano é o Senhor dos senhores. Fazer o que é bom, o que é certo, meus irmãos. Nesse versículo 2, nós vamos perceber que ele diz: não caluniem ninguém,
Sejam pacíficos, sejam amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Mas eu quero chamar a atenção para algumas questões que são bem atuais para a gente. Fazer o que é bom pode ser auxiliar com alimentos ao faminto. Essa semana, conversando com meus pais, minha mãe relatava uma situação que ela viu num semáforo aqui da cidade. De uma senhora que pedia recursos financeiros para comprar alimento e passava pelos carros. E num dos carros que ela solicitou ajuda financeira, o rapaz desceu do carro, foi até a mala, abriu, tirou uma cesta básica e deu a ela. Minha mãe falava, como é tocante ver esse tipo de coisa, né? E eu pensava, provavelmente ele saiu de casa ou foi até um supermercado e já tinha isso em mente. Assim que eu encontrar alguém necessitado, eu vou fazer essa doação. Então ele estava pronto a fazer o que é bom. Ele estava motivado no seu coração a fazer o que era bom para aquela mulher. E ela dizia que a mulher simplesmente deixou o semáforo, botou a feira na cabeça e saiu em direção à sua casa. O que ela tanto precisava foi suprido, exatamente naquele momento. Então, isso é fazer o que é bom. Em determinados momentos, alimentar o faminto é o melhor que você pode fazer. Mas também fazer o que é bom é ajudar com recursos financeiros o que está desempregado, endividado. E não são poucos. O IBGE diz que são cerca de 14% da população. Alguns números mostram que cerca de 15 milhões de brasileiros estão desempregados. Só que essa conta vai bem além quando a gente percebe o número de informais que perderam seus postos de trabalho. Então pode ter certeza que pelo menos 20%, ou seja, 42 milhões de brasileiros estão em situação de desemprego. Sem ter o que fazer, sem ter onde trabalhar, tentando se virar. Porque é a situação em que se vive. Às vezes, R$1, 2, vai fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa. Ajudar com recurso financeiro desempregado, endividado, pode ser também um grande ato bondoso. Mas tem algo que também é uma boa obra e talvez a gente não tenha pensado nela. Não furar a fila da vacinação também é uma boa obra. Esperar chegar a sua faixa etária, né? Se vacinar na hora certa, não fraudar atestados. A gente tem visto tanta coisa, meus irmãos, numa época em que a gente deveria estar pensando coletivamente, pessoas ainda pensam dessa maneira. Mas por quê que elas pensam assim? Elas não foram lembradas que nós precisamos fazer sempre o que é bom e o que serve para a glória de Deus. Minha conclusão, acho que a conclusão dos irmãos é: quem faz isso não é temente a Deus. Quem faz isso não pode se chamar filho de Deus, uma vez que isso é algo de quem não foi regenerado por Ele. Sempre esteja pronto a fazer o que é bom, o que é correto, o que vai agradar a Deus. Ah, mas eu não vou me beneficiar com isso. Não interessa, faça o que vai agradar a Deus. A Deus. Não calunie ninguém, diz o versículo 2. Paulo segue falando sobre isso. Então, não fale algo sobre alguém se você não tiver certeza. E principalmente se não houver necessidade. Tem coisa que é verdadeiro, mas não tem necessidade de ser comentado. Tem coisa que é verdadeiro, mas ao mesmo tempo eu não sei até que ponto é verdadeiro. Até que ponto daquela história é verdade, até que ponto passa a ser invenção, passa a ser acréscimo. Já diz o ditado popular: quem conta um conto, aumenta um ponto. E se a gente for no telefone sem fio das histórias que a gente escuta, se você for o 10º ou 12º a ouvir, você já escutou não um ponto, um parágrafo já foi acrescentado. Então, se você não tem certeza de determinada coisa, não abra a boca para falar sobre isso. Se não é necessário, silencie. Não calunie.
Não diga que alguém falou sobre algo se essa pessoa não mencionou. Parece que, não, se parece, não é. Ouvi falar, não. Disseram, não. Isso não serve para nós. Nós temos que andar em verdade, estritamente na verdade, não no talvez, na dúvida, não, nas especulações. Isso não serve para a gente. De preferência, fale apenas aquilo que é propriamente a seu respeito, e aí você vai errar muito menos. Ele diz: sejam pacíficos, ou seja, não se irritem com facilidade. Para muita gente, isso aqui é um exercício de um grande esforço, principalmente no tempo que a gente vive, no tempo que a gente tem um problema imenso de interpretação de texto. Você escreve uma coisa, as pessoas interpretam do jeito que querem, e aí você diz: não, mas eu não quis dizer isso, eu escrevi isso. E aí a pessoa: não, mas eu li assim, a minha interpretação foi essa. E aí aquilo toma você, porque você está sendo mal interpretado, e aquilo pode trazer algumas consequências, e aí você se irrita, invariavelmente. Não há quem não se irrite ao ser caluniado, ao ser mal interpretado, às vezes ser acusado de algo que não se fez. Mas ele diz: seja pacífico. Mesmo que seja essa situação, mesmo que você esteja sendo acusado, mesmo que você esteja sendo caluniado, vilipendiado, não se irrite com facilidade. Respire mais uma vez, conte até 20, já que 10 foi insuficiente. Olhe para a pessoa, pense em Deus e comece tudo de novo, com toda a paciência. Não se envolva em contendas, brigas, discussões. Não seja o causador de dissensões. Seja pacífico. Sejam amáveis. Os coríntios citados no início, os cretentes destinatários das orientações aqui dadas, e nós fomos alvos do amor de Deus. Esse amor se traduziu no envio do seu Filho para nos salvar e na presença contínua do seu Espírito a nos aplicar os efeitos da obra salvadora. Portanto, se o projeto de salvação das nossas almas envolveu o amor, nós só podemos nos conduzir nessa terra guiados por esse amor. Só assim nós vamos glorificar a Deus. Só assim nós vamos refletir o caráter daquele que nos salvou. Mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Ele não está dizendo mostre mansidão para com aqueles que compartilham da sua fé, para com todos os homens. Os crentes dessa época eram frequentemente cercados por falsos mestres. Era necessário se livrar de cada um deles. É necessário se livrar de falsos mestres, sempre para que a gente não caia no erro. Mas como fazer para se livrar de um falso mestre? Como fazer para se livrar desses que nos cercam e tentam nos enganar? De forma contundente, incisiva, firme? Certamente que sim, mas com mansidão, a fim de que o processo não manche o perfil amoroso e amistoso que é próprio do cristão. Amorosamente devemos nos livrar desses falsos mestres. Como fazer isso, meu Deus? Sendo firmes, mas doces, sendo contundentes, mas não deselegantes, de uma forma que os que estivessem seguindo os ensinos errados desses falsos mestres pudessem ser persuadidos não pelo discurso dos irmãos, mas pelo Espírito Santo agindo por meio deles. Então, quando ele diz, olha, mostrem verdadeira mansidão para com todos os homens, vai ter gente que vai escutar você e ele já está caindo na lábia daquele falso mestre. Mas se você tratá-lo com respeito, se você falar com mansidão, se você expor as Escrituras com amor, o Espírito Santo que age em você, através de você, vai se utilizar também dessa palavra que sai da sua boca para o convencimento daqueles que estão a um passo de seguir os falsos mestres. Mas se você for na pancada,
na força, na intimidação, talvez esses homens não sejam persuadidos, porque não é assim que o Espírito de Deus trabalha. Então, nós afastamos falsos ensinos e combatemos heresias ensinando a palavra. É assim que a gente combate, com toda longanimidade e doutrina, não pela força ou difamação daqueles que estão no erro. E aí, a partir do versículo 3, Paulo vai apresentar a Tito e a nós como nós éramos. Aqui ele falou o que precisamos ter enquanto conduta cristã, mas como nós éramos. Lembre-se, você vai fazer tudo isso, porque agora eu vou te apresentar como você era e o que Deus te tornou, para que você tenha essa conduta. Então, houve sim um tempo, meus irmãos, no versículo 3, houve tempo que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Houve sim um tempo em que, ignorantes e perdidos, muito mais mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos sim insensatos, agindo como quem ouve a voz do coração. Você já ouviu essa expressão? Você diz assim: olha, eu estou precisando tomar uma decisão. O pastor Heber Júnior tem um livro bastante proveitoso nesse campo, que é Tomando Decisões para a Glória de Deus. Eu só posso tomar uma decisão para a glória de Deus, segundo a sua orientação, debaixo da sua orientação. E aí, a gente, enquanto insensato, enquanto perdido, enquanto ignorante a respeito da palavra de Deus, a gente agia como quem diz: eu preciso tomar uma decisão. E alguém vem com aquela, a pior coisa que você pode dizer para alguém assim: ouça a voz do seu coração, siga seu instinto, a sua intuição. Não é isso. Você não é guiado por intuição, você é guiado pelo Espírito de Deus. Então, o coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Ele vai levar você para um local onde de lá você vai ter dificuldade de sair. Muitas vezes, os danos causados por ouvir o coração são irreparáveis. Insensatos agem segundo o coração, sensatos agem pela palavra de Deus. Mas nós éramos também desobedientes, como ovelhas desgarradas, sem pastor, sem ter quem nos guiasse, sem ter quem nos corrigisse, sem ter quem nos apontasse a direção a seguir. O desobediente não escuta pai e mãe. E sem ter pai e mãe, quem vai lhe orientar? Seus amigos? Sua turma? Sua vizinha que, aquela pessoa é muito sábia, ela tem 90 anos de idade, o que ela falar, né, pela experiência. Muita gente erra. Todos estamos passivos a errar. Por mais sábio que você seja, você pode dizer alguma bobagem a alguém e fazê-la ir por um caminho que não vai glorificar a Deus. Quem é desobediente, falta audição. Falta estar atento à voz daquele que realmente quer o melhor para nós. Nós estávamos enganados. Quem está enganado não enxerga a verdade. Você pode botar na frente dela. Pegue esse mesmo texto e abra. E peça para uma pessoa que não conhece o Evangelho ler e interpretar. Ela não sabe. Não porque ela seja ruim em português, ela pode ser maravilhosa. Pode acertar toda a pontuação, saber o que é concordância, regência, por aí vai. Mas ela não tem o Espírito de Deus a iluminá-la, a saber quais as lições que se tiram desse texto. Ela está enganada. Ela não enxerga a verdade. A gente já foi assim, sem enxergar um palmo na frente do nariz. Nós estávamos escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, não percebendo que não tínhamos força para resistir e nem o mal que essas coisas nos faziam. Nós vivíamos na maldade e na inveja, buscando o próprio bem. Podíamos até fazer algo que prejudicasse o nosso próximo. Se isso aqui vai ser bom para mim, tanto faz se vai prejudicar outra pessoa. Eu estando bem, está ótimo.
E não é assim que as coisas devem funcionar. Além disso, nós não nos alegrávamos com as conquistas dos outros. Meu Deus, como isso é nocivo. Alguém chega para você e diz assim: eu consegui, depois de tantos anos estudando, passar naquele concurso que eu tanto queria e que eu perdi 3 vezes. Imagina a alegria de uma pessoa que estudou anos e na 4ª tentativa consegue. Principalmente se aquela pessoa diz assim: eu sei que foi Deus, porque veja meus esforços, eu perdi 3 vezes, mas na hora certa Deus me fez passar, e eu sei que foi Ele que conduziu. Aí você diz: o que é que isso vai mudar na minha vida? Banho de água fria. Ao invés de dizer assim: que coisa boa, meu irmão, Deus tem te abençoado, e eu tenho certeza que vai abençoar muito mais. Deixa eu começar o trabalho, que você vai ver como é que Deus vai te conduzir nesse local, para a glória dele. Seja um testemunho vivo do amor e do cuidado de Deus, onde você estiver. Essa é a palavra que a gente deve dizer. Mas quem vive na maldade e na inveja, não se alegra com os que estão alegres. Deseja que as suas alegrias sejam as dele. Passa o irmão com um carro novo. O irmão está com um carro novo, Deus não me dá um. Mas bem que eu queria um daquele. Ia ficar perfeito na minha garagem. Na do irmão não vai ficar não, porque a garagem dele é mais apertada. Já começa a tramar coisas no coração. Por quê? Maldade, inveja. Esse coração ainda não está regenerado. Ele ainda não percebe que, sabe o que é que você vai ter na sua mão? Só que de fato está destinado a chegar até ela, por Deus. Você não vai ter o carro que você quer, só porque você quer. Mas se Deus quiser, aí vai chegar. A promoção que você tanto almeja e se prepara para ela, só chega no dia que Deus quiser. E se Ele não quiser, nunca chega. E você pode até tramar para que você chegue lá, Deus tira. Porque as coisas só acontecem dentro da vontade dEle. E aí, meu irmão, quem convive com pessoas maldosas e invejosas, percebe que elas são detestáveis. Você não gosta de estar com uma pessoa que só fala mal dos outros, que só vive com reclamações, que inveja a felicidade dos seus semelhantes. Pessoas detestáveis, porque quem age como descrito nesse versículo não é apreciado pelos outros, nunca está disponível para fazer o que é bom, apenas o que é vantajoso para si. Isso faz com que uns odeiem aos outros, é o final do versículo 3. Quando o propósito da nossa vida em comunidade é a busca do bem coletivo. Por que a gente vive em comunidade? Por que a gente se reúne aqui? Por que a vida cristã não pode ser vivida dentro de casa? Já parou para pensar nisso? Pastor, nessa época de pandemia foi tão bom, 3 meses em casa, só assistindo ali, acessando na hora, né? Chinelão, no sofá, não precisava se arrumar, ficava bem tranquilo. Começava o culto, botava lá para ficar tocando, aí eu ia lavar meus pratos, vida que segue. Esse não era o culto que você deveria prestar. Esse não é o culto que você está prestando aqui agora, que você prestou pela manhã. É o culto que Deus recebe. Por que não dá para ser crente dentro de casa? Isolado, só assistindo cultos online, que a gente sabe que por definição isso não existe. Porque o culto pressupõe isso aqui: a reunião dos santos. Sabe por que não é possível? Porque o propósito da vida em comunidade é a busca do bem coletivo. Eu venho para cá para agradecer a Deus todas as vezes que Ele tem me proporcionado. Eu venho para cá para adorar a Deus. Eu venho para cá para louvá-lo com cânticos, com a minha vida, com as minhas orações, com a atividade que Ele me fez ter alguma habilidade para fazer de pregação. Eu venho para cá com esse objetivo, e se você vem para cá com o mesmo objetivo de agradecer a Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus, nós estamos no mesmo Espírito, e estando no mesmo Espírito, nós saímos daqui fortalecidos. É por isso que não dá para ser crente só dentro de casa. Porque o bem coletivo só se alcança em coletividade. Sozinho é muito difícil.
e eu fazer alguma coisa que vai impactar a vida de outros. Mas quando eu estou aqui, eu escuto, eu falo, eu ouço, eu enxergo, eu consigo perceber o quanto Deus tem feito na vida das outras pessoas. E o quanto isso me impulsiona a continuar confiando nele irrestritamente. A nossa salvação, meus irmãos, versículo 4 até o 7. Nós éramos isso. Houve um tempo em que nós apresentávamos exatamente isso, mas no versículo 4 a 7, ele apresenta a nossa salvação. Chega um tempo que a gente diz, eu já tenho 10 anos de crente, eu já tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente. Parece que a salvação não faz mais aquele efeito que fazia. Ouvir sobre salvação parece que não te anima mais. Nos primeiros 2, 3, 5 anos, um fogo ardia no seu coração, você queria sair daqui pulando, falando para todas as pessoas que estivessem no seu caminho sobre Deus, sobre o amor de Deus, o quanto Ele pode ser bom para a sua vida, como Ele pode te salvar, como Ele pode mudar a sua vida por inteiro, transformar as situações da sua casa. Mas depois parece que isso vai arrefecendo e você não tem mais a ideia de como é preciosa a salvação de Deus. Mas Paulo agora passa a mostrar, como ele fez em outros momentos, para outros destinatários, que apesar dos cretenses terem demonstrado tudo que foi descrito no versículo anterior, Deus se mostrou bondoso e amoroso. No versículo 4 ele diz, mas quando, tudo isso aconteceu, meus irmãos, mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, tudo mudou. Sabe como é que Deus quebrou aquele coração de pedra que a gente tinha, que Ezequiel fala? Com bondade e amor da parte dele. Ele diz aqui, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor. Alguém chega no estabelecimento comercial e ali está alguém que vai o atender. Quem vai atender está disposto a atender da melhor forma possível para efetuar a venda. Quem vai chegando deve tratar da melhor forma possível para poder efetuar a compra, mas nem sempre é assim. De vez em quando você tem um cliente mal educado, de vez em quando você vai ter um cliente que passa dos limites, até mesmo do tempo. Eu quero ser atendido agora. Um momento, senhor. Tem outra pessoa que chegou primeiro. Não, mas eu quero ser atendido agora, eu estou com pressa. Eu já tenho outras coisas para fazer. E aí você fica naquela... Como é que eu vou responder nessa situação? Quando você é tratado com grosseria, quando você recebe uma pancada, o que é que desvia o furor? Segundo Provérbios 15, versículo 1. A resposta, branda. Tudo bem, senhor, eu vou lhe atender. Um minutinho eu vou lhe atender. Quanto mais alto ele falar, mais baixo você fala. Quanto mais for grosseiro, mais amor você demonstra. É assim que a gente deve viver, porque foi assim que Deus nos alcançou. Nós éramos totalmente voltados para o pecado, mas Ele nos queria voltados para si. Nós nos interessávamos pelo que era mal e Ele nos atraiu para o bem. Nós talvez fôssemos aqueles que zombavam de Deus e Ele nos queria nos seus braços. Como? Sendo bondoso e amoroso. Não só para com eles, os cretenses, mas também para com todos aqueles que se chamam pelo seu nome. Meus irmãos, é maravilhoso meditar sobre a nossa salvação. Porque é a partir dela que nós somos mais e mais certificados do amor de Deus por nós. Olhando quem nós éramos e como Ele nos salvou. Nós somos mais e mais certificados do seu poder agindo em nós, da sua graça e misericórdia a nos fazer aptos a que Ele opere através de nós. A nossa salvação não tem por base atos de justiça por nós praticados, diz o versículo 5, parte A. Não por causa de atos de justiça por nós praticados.
Até porque antes de Ele nos atrair para si, pela pregação do Evangelho, nós não buscávamos a justiça, nós não praticávamos a bondade. E os nossos atos de justiça são como o trapo imundo. E a nossa iniquidade nos leva para longe de Deus. A salvação tem por base a misericórdia de Deus, diz o versículo 5, parte B. Devido à sua misericórdia. Ou seja, Ele não nos dá o que de fato nós merecíamos. Quanto a gente tem escutado nos dias em que vivemos, fulano não merecia uma morte assim. Fulano não merecia estar desse jeito. Pessoa tão boa. De fato, nós temos perdido muitas pessoas tementes a Deus, pessoas boas, que nos ensinaram muita coisa. Mas porque essas pessoas que nós perdemos eram boas e nós a enxergávamos como boas? Porque o Espírito de Deus atuava nelas, para que elas praticassem atos de bondade e de justiça. Fora de Deus não há bondade, não há justiça. Mas fulano é tão bom, só falta ser crente. Mesmo esse. Ele não é bom. Às vezes até nós, que nos dizemos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, dizemos, eu sou bom até a página 3. Fiz no meu carro para você ver. Nós escutamos coisas desse tipo. E nós não podemos ser até a página 3. Nós precisamos ser bons, vivendo de Gênesis até Apocalipse. Todos os capítulos, todos os versículos devem estar no nosso coração e serem traduzidos numa vida que rende graças e glória a Deus. A nossa salvação tem, então, por base a misericórdia de Deus, que de fato não nos deu o que nós merecíamos. Meus irmãos, dizer que alguém não merece determinada coisa é uma forma de dizer assim, a pessoa era muito boa, eu não desejava isso para ela, até aí tudo bem. Mas o que é que nós merecíamos? Sejamos sinceros conosco mesmo. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a perdição eterna. É isso que nós merecíamos. Mas a misericórdia de Deus faz com que nós não a recebamos. Essa recompensa do inferno. Nós recebemos não a ira de Deus, nós recebemos o que nós não merecíamos, ou seja, o derramar da sua graça. Nós recebemos o que melhor poderia ser derramado sobre as nossas vidas. Porque essa graça de Deus não somente que nos salva, mas nos sustenta todos os dias. Às vezes você diz como mais uma forma de expressão, só a graça. Hoje eu estou só a graça. Porque é só pela graça mesmo. A gente está em dificuldade. A gente está numa situação em que as coisas vão se apertando, se afunilando e a gente não sabe para onde ir. É só a graça. É só a graça de Deus que nos faz enxergar a saída. Por onde? Por Ele. É só a graça. Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, diz a parte C do versículo. Ele derramou o seu Espírito sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É o versículo 6. Meus irmãos, aqui eu vou me deter só um pouquinho mais, porque veja a preciosidade da obra trinitariana de salvação mostrada diante dos nossos olhos. Se alguém disser a você que não crê na Trindade, você pode responder de várias formas. Uma delas é 2 Coríntios 13, que mostra para a gente o que a gente sempre fala aqui. A bênção apostólica. Falando dos 3. Aqueles 3 que a gente canta, 3 que se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Mas esse texto deixa muito claro para a gente que Deus Pai nos elege, nos salva, nos adota por meio de Cristo, que se sacrifica por nós, nos justificando diante dele e nos deixando o seu Santo Espírito que nos regenera e nos aplica a salvação.
nos levando à consciência da necessidade que nós temos de nos santificar continuamente. Um elege, o outro justifica, o outro regenera, o outro aplica. Nós temos a Trindade a operar a nossa salvação. Não tem como dizer que não existe, até porque nós somos alvo do poder da ação deles. Aquele que é filho de Deus busca viver em santidade na prática da justiça. E acerca da regeneração, eu quero fazer algumas considerações. Há um paralelo extraordinário entre o começo da nossa vida física e o começo da nossa vida espiritual. Na primeira criação, Adão só teve vida física depois de receber um sopro especial de Deus. Diz a palavra, e ele soprou em sua narina o fôlego de vida e passou a ser alma vivente. Então, o barro modelado tinha a aparência final de Adão. Exatamente como nós somos. Não era a aparência do macaco, era exatamente a aparência de um ser humano, a coroa da criação. E aquele barro modelado, mesmo que tivesse o formato que hoje nós temos, não tinha vida. Até que Deus soprou nessa forma sem vida e o homem passou a viver e vivia como prova de ter recebido o começo da vida. Sem esse sopro, ele não poderia fazer absolutamente nada. E é importante notar que a Escritura se refere ao começo da nossa vida espiritual também em termos de criação. Ou seja, também de algo que é feito para que nós, a partir dali, realmente vivamos. Então, 2 Coríntios 5,17, o que é que diz? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É por isso que a gente diz, eu morri com Cristo para o pecado e ressurgi em Cristo para uma nova vida. Nós temos em Gálatas 6,15, de nada vale ser circuncidado ou não. Isso é uma questão secundária. O que importa é ser uma nova criação. O que importa é ser regenerado, é ser nova vida. Efésios 2,10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sempre criação. No processo inicial da criação natural, o homem, sem o sopro vital insuflado por Deus, era insensível ao mundo físico, não interagia com as demais coisas da criação. Assim também na criação espiritual, sem o Espírito de Deus que é doador da vida, o homem permanece morto para tudo que é espiritual. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Você pode pregar 10 anos a mesma coisa e dizer, mas Senhor, eu já prego tanto tempo a mesma coisa, essa pessoa já escutou tantas vezes. Enquanto não houver o sopro do Espírito nela, ela não viverá. Ela está morta. Você está vivo pela graça e misericórdia de Deus, mas tem muita gente morta. E morto não ouve, morto não anda, morto não decide, morto não vai atrás de se santificar todos os dias. Deus fez tudo isso com um objetivo de que, versículo 7, uma vez justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a vida, é a esperança da vida eterna. Ele nos salvou por intermédio de Cristo para que nós tivéssemos perspectiva de futuro. Hoje a gente percebe uma incerteza. Foi muito bem falado pela manhã pela irmã Márcia. A questão eu acho que o Graciano também falou sobre isso. Momento de incertezas que nós vivemos. Incertezas com relação às coisas terrenas. Está tudo muito fluido. Uma coisa é hoje e amanhã já não é mais. As coisas estão estabelecidas hoje, mas elas só vão durar até determinado ponto da outra semana, porque aí sai um novo decreto, aí bagunça toda a nossa programação de vida. A gente pensa, não, semana que vem eu vou estar na igreja, vou fazer isso e tal, e pode acabar com tudo.
uma canetada, como se diz, pode fazer com que a gente perca semanas, meses, até que tudo volte a se organizar. Mas essa incerteza com relação às questões terrenas deixa de ser incerteza quando a gente olha para Cristo. A gente tem certeza do que vai acontecer com a gente, mesmo quando a gente sair daqui. Quando eu digo sair daqui, sair desse plano físico. Quando a gente morrer, o que é que acontece? A gente sabe. E a gente sabe porque a gente tem essa certeza que Ele nos salvou para que a gente tivesse essa certeza. Para que a gente tivesse a esperança de uma vida eterna. A vida que acaba. Ela pode durar 10, 15, 30, 50, 75, 90, 100 anos, para quem é muito felizardo e consegue chegar até isso aí. Mas acaba. Isso aqui acaba. Isso aqui não só sofre. Isso aqui não só traz dores, mas acaba. Na sepultura, nem seus ossos sobram. Depois de um tempo, tudo corroído. Mas nós temos uma esperança de ter corpos glorificados. Nós temos a esperança de habitar um local onde não haverá nem choro, nem ranger de dentes. Onde nós teremos todas as nossas lágrimas enxugadas, onde não haverá mais nada do que se preocupar, porque nós estaremos com o Pai, face a face. Se nós temos hoje a segurança de que Ele cuida de nós, imagine no momento que nós estivermos com Ele e não voltarmos mais para onde nós estivermos. Então, Ele nos salvou por intermédio de Cristo, para que a gente tivesse essa perspectiva de futuro. As pessoas por aí, você diz assim, o que é que você pensa, por exemplo, do próximo ano? Todo mundo achava que 2021 seria um ano tranquilo. Não está sendo. Amanhã iniciamos o 6º mês do ano, depois de amanhã. Primeiro semestre acabando e a gente está praticamente do mesmo jeito que estava em dezembro do ano passado. Com algumas poucas diferenças. Mas a apreensão praticamente a mesma. O que você vai fazer em 2022? Você está terminando um curso e você pensa em ir atrás de um emprego? Eu não sei se eu estou vivo em 2022. Meu irmão, não precisa de uma pandemia para você ter esse pensamento. Eu também não sei se eu estou vivo em 2022. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Não sei. Eu não sei. Tiago diz que a nossa vida é como uma palha que o vento dispersa. Eu não posso dizer, eu vou ali, daqui a um ano eu, tendo feito várias negociações, eu volto com o lucro e está tudo certo. Eu preciso dizer, se Deus quiser e me possibilitar isso, eu irei e farei determinadas coisas. É por isso, eu tenho perspectiva de futuro, se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus permitir, eu irei chegar lá. Ele nos dá isso. Ele nos regenerou pela ação do Espírito para que nós pudéssemos desfrutar de uma nova vida de um modo agradável a Ele, longe do domínio do pecado, mas agora servos de sua boa, agradável e perfeita vontade. E a salvação leva às boas obras, meus irmãos. Versículo 8 à frente. Ele diz, fiel é esta palavra. Tudo que ele falou do versículo 4 até o 7, isso é fiel. Fiel é esta palavra. A verdade do Evangelho, a realidade da regeneração, a doutrina da justificação, a necessidade de santificação contínua, são pontos fundamentais que devem ser ensinados sempre, com muita seriedade, muita fidelidade. Para quê? Para que aqueles que creem em Cristo se empenhem na prática de boas obras. Essas boas obras, diz o texto, são proveitosas e úteis aos homens. Finalzinho do versículo 8. Quando você percebe, eu fui salvo por Deus, fui salvo por sua graça. Eu fui salvo, no texto de Efésios, dizendo, para que eu andasse em boas obras, que Ele preparou para que eu andasse nelas. O que isso influencia na vida de outras pessoas? Através dessas boas obras, elas vão enxergar que quem age não sou eu, que quem vive não sou mais eu, mas Ele em mim.
Os meus atos de bondade, essas minhas boas obras de bondade, são a bondade de Deus sendo manifesta na minha vida. Meus atos de justiça é a justiça de Deus sendo aplicada na minha vida. Quando Cristo estava na cruz do Calvário e verteu todo o seu sangue, Ele nos justificou. Ou seja, a justiça de Cristo foi imputada em nós. E o castigo que nos era devido foi imputado em Cristo. Assim a justiça do Pai foi satisfeita e nós podemos hoje andar de cabeça erguida, esperando o dia em que Ele voltará para nos buscar. As boas obras são proveitosas, são excelentes e úteis aos homens, elas servem também, meus irmãos, à edificação do corpo de Cristo. Servem à glória de Deus. Outros exemplos de boas obras que nós devemos apresentar nas nossas vidas, tendo em vista uma gratidão pela salvação recebida, são, versículo 9, evitar controvérsias tolas. Isso é uma boa obra, pastor? Sim. Tudo que você procura fazer para o bem coletivo é uma boa obra. Uma boa obra é você evitar controvérsias. Controvérsias tolas. Ou seja, chegar aqui para discutir pontos teológicos secundários. E ficar praticamente brigando, duelando com o irmão porque eu acho isso. Não, mas eu acho isso. O que a palavra diz? A gente precisa entender uma coisa que é bem básica quando a gente entra no seminário. O texto tem uma só interpretação. Aplicações várias. Se aquilo que eu olho para o texto não encontra nenhuma base nas Escrituras, eu devo afastar apenas aquilo que está aqui e que de fato salta aos meus olhos pela influência e iluminação do Espírito Santo. Discussão da forma em detrimento do conteúdo, por exemplo. Isso é evitar uma controvérsia tola. Eu chego aqui e digo assim, meu irmão, eu fui batizado por aspersão. Aí você diz, mas pastor, eu fui batizado por imersão. O que importa? A forma ou o conteúdo? O fato que eu fui batizado ou a forma como eu fui batizado? Perdi o valor por isso? Vou ter que me rebatizar? Não. O que eu estou querendo dizer? Se você é salvo, você procura se ligar à igreja local, da mesma forma que você já está ligado à igreja universal. Através de quê? O sacramento do batismo. Isso é o que é o mais importante. Não vou estar discutindo aqui se vai ser assim, se vai ser assado. Cada igreja vai adotar o seu. Se nossa igreja é imersão, glória a Deus por isso. Se fosse de outra forma, glória a Deus da mesma forma. De fato, o que importaria seria que todos fossem novas criaturas. Porque para passar pelo batismo você tem que ter sido regenerado. Essas coisas, como genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, ainda hoje, meu irmão, século 21, 2021, tem gente que se prende com usos e costumes e diz, meu irmão, se você usar isso, vai para o inferno. Parece que nunca leu 1 Coríntios 7 ali, nunca viu que determinadas coisas não têm valor. Tradições, tem gente que se apega à tradição, mas é porque faz 200 anos que a gente faz isso. E se você tiver errado há 200 anos? Porque essa tradição aqui tem mais de 2000. Essa eu sigo. A de 200 anos que o homem inventou, eu não vou seguir. Se ela não estiver de acordo com essa daqui. Não adianta. Por mais antiga que seja, tradição não tem peso por cima da palavra de Deus. Questões que levam em conta mais o caráter humano e o transitório do que o divino e o eterno. Essas coisas são inúteis e sem valor. O crente, meu irmão, não cresce com esse tipo de coisa. Cresce com o ensino da palavra. O crente cresce com a meditação da palavra dia e noite. O crente cresce com a oração incessante. O crente cresce com essas coisas. Outra boa obra que nós devemos praticar é a disciplina na igreja. O versículo 10 diz, quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite. Palavra muito dura mesmo. Mas eu falo com total tranquilidade. Já vai fazer 10 anos, como passa rápido. O dia que eu terminei o seminário.
E minha monografia do seminário foi sobre disciplina eclesiástica. No seminário ninguém tinha feito sobre isso, e era difícil você encontrar um livro sobre esse assunto. Mas como é necessário, e como tem sido negligenciado. Pastor, disciplina não é falta de amor, não? Não. Pelo contrário, é uma demonstração do amor de Deus para conosco. Hebreus 12, versículo 6. Depois você lê. Quando aplicada pelos líderes na igreja, é uma demonstração do nosso amor por Deus e a nossa intenção de manter a sua igreja pura. Isso que é disciplina. É uma boa obra, é uma boa ação, principalmente visando o fortalecimento dos novos na fé, pelo exemplo que é gerado. A casa de Deus não é a nossa casa. Às vezes a nossa casa se perde em algumas regras ou pela falta delas. E aqui deve ser diferente. Nós temos a palavra como regra de fé e prática. Então, disciplina é bênção na vida da igreja. No versículo em questão, Paulo orienta a igreja de Creta a quando alguém provocar divisões, que seja advertido uma primeira e uma segunda vez. Depois disso que seja rejeitado. De onde é que Paulo tira isso? De onde é que o apóstolo tirou isso? Ele inventou na hora, estava escrevendo? Não. Do texto de Mateus 18, 15 a 20. Olha o que diz esse texto. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Meu irmão, está aqui o erro. Como no começo do texto, com mansidão, com amor. Se ele lhe ouvir, você ganhou seu irmão. Infelizmente, meus irmãos, a nossa realidade hoje é assim. Se o teu irmão errou, você vai a sós com ele, já para não causar o constrangimento. Você vai no privado, e aí conversa com ele, e lhe mostra o erro. Quando ele te ouvir, você ganhou um inimigo. Essa é a realidade da igreja hoje. Apontar o erro de alguém, o irmão está me julgando, só quem me julga é Deus. É essa a reação que a gente tem visto. Mas entenda, nós não estamos aqui para ser fiscais uns dos outros, mas estamos aqui para fazer crescer uns aos outros, aconselhar com sabedoria uns aos outros. A palavra nos fala sobre isso. Então, se o irmão te ouvir e tiver sabedoria e realmente for alguém que compreende a palavra de Deus, você ganhou o seu irmão. Acabou a controvérsia, acabou a discussão, acabou tudo. Ele vai corrigir o erro dele, vai voltar tudo a ser como era antes. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quando Mateus está escrevendo isso, ele está lembrando de Deuteronômio 19:15. Sempre que acontecia alguma coisa, lá no Antigo Testamento, então se chamava 2 ou 3 testemunhas. Não tem duas conversas. Eles estão ouvindo a situação, já que ele não te ouviu no privado, agora a situação foi exposta a mais pessoas. Não só para que elas escutem e saiam divulgando, mas para que elas escutem e ajudem a resolver. Mas se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. Aqui a igreja se reunia em assembleia e todo mundo agora vai escutar a respeito do que está acontecendo. Ele já foi arguido uma vez, uma segunda vez, só que agora é necessário que mais pessoas possam auxiliar. Orar por aquele irmão. Se ele se recusar também ouvir a igreja, que ele seja tratado como pagão ou publicano. O que Paulo disse aqui, advirta-o uma vez, 2 vezes. Na terceira, rejeite. É a mesma palavra. Mas aí ele continua falando lá em Mateus, algo que é extremamente necessário que a gente faça uma observação aqui nessa noite. Porque a gente utiliza esse texto às vezes de uma maneira muito errada, muito equivocada. O texto continua dizendo, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Quando você faz a sua pública profissão de fé e recebe o batismo, está sendo ligado na terra. O que já foi ligado no céu. Você só passa pelo batismo quando você já passou pela regeneração. Mas também
tudo o que desligarem na terra terá sido desligado do céu. No momento que aquele que foi uma vez batizado se rebelou, provocou dissensões, divisões na igreja, foi argumentado com ele uma vez e duas vezes e ele não ouviu, ele será excluído da comunhão dos santos, porque ele já foi, na realidade, há muito tempo excluído do projeto de Deus. Às vezes a gente percebe, esses nunca foram dos nossos. Ficaram por um tempo, tinham cara de crente, cheiro de crente, roupa de crente, falar de crente, mas nunca foram crentes. E aí a tristeza toma conta do nosso coração, mas ele também fala, também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Lembra disso. Quando tiver pouca gente na igreja, a gente geralmente diz assim, meu irmão, não se preocupe, só tem 2, 3 pessoas hoje na reunião, mas onde tiverem 2 ou 3, Deus ali. O contexto é muito sério. O contexto é da disciplina. É bênção quando tem 2 ou 3 em conformidade com o que a palavra de Deus diz, e esses 2 ou 3 concordam que a vontade do Senhor deve ser feita e não a nossa. É por isso que onde tiverem 2 ou 3 em conformidade com esta palavra, Deus está no meio deles a confirmar a decisão que for tomada, mesmo que seja ela e afastar aquele que provocou as divisões da igreja. A igreja não foi feita para ser fragmentada, ela é um corpo, o corpo de Cristo. Então, lembremos que sempre das 3 características da verdadeira igreja de Deus, a igreja que se conduz de uma forma saudável diante dele, é a pregação fiel das Escrituras, é a administração correta dos sacramentos, batismo e ceia, dependendo do outro, e a aplicação correta da disciplina eclesiástica. Essas 3 marcas são bênçãos na vida da igreja, nenhuma menos do que a outra. E no versículo 11 ele diz, você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. A pessoa que passou por esse processo de disciplina, ela se perverteu, está em pecado, por si mesma ela está condenada. O que esse versículo quer dizer? Ele mostra o porquê de agir assim, rejeitando essa pessoa, reforçando as instruções de Mateus 18. Você sabe que tal pessoa que não produz boas obras para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus, se perverteu e está em pecado. Por si mesma, ou seja, pelas suas próprias ações, ela está condenada. Enquanto crentes, enquanto salvos, a vida que nós devemos levar é de prática de boas obras, contribuindo para a manutenção da pureza da igreja, para o crescimento espiritual da coletividade e para a expansão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós devemos viver. Então que assim vivamos e que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos orar nessa noite, mais uma vez. O meu desejo é que não seja necessário, na maior parte das vezes, que a gente aplique a disciplina corretiva, mas que seja uma constante nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, a disciplina preventiva. E qual a disciplina preventiva? Combatemos as heresias, combatemos os falsos ensinos, nos afastamos daquilo que não glorifica a Deus, ensinando a sua palavra. Que não nos falte a palavra, que não nos falte a vontade de acertar, que não nos falte o temor ao Senhor, que não nos falte a sua graça e a sua misericórdia todos os dias.